Paz do Senhor, irmãos, podem tomar os assentos. Hoje, então, me foi incumbida a missão de passar mais uma lição da nossa terça profética, né, nossos estudos bíblicos. E hoje nós vamos, então, estudar a lição de número 7, que traz como tema as naturezas humana e divina de Jesus. O nosso texto áureo está lá em Romanos, no capítulo 9, e o versículo 5, que nos diz assim: dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus, bendito eternamente. Amém. E aqui, nesse contexto, nós já temos Paulo falando aos irmãos de Roma a respeito do povo de Israel, que o povo de Israel era um povo abençoado, né, um povo privilegiado, e continua dizendo que eles eram tão abençoados que Jesus Cristo veio desse povo, né, descendente da nação de Israel. E ali quando ele diz, segundo a carne, é sobre todos Deus bendito eternamente, ele já nos traz que Cristo veio em carne, que Jesus Cristo veio em carne, mas que além dele ter vindo na forma humana, ele é Deus bendito eternamente, né? Até tem um louvor da harpa cristã que ele diz que ele é o homem incomparável e o Deus tão adorável, né? E é isso que nós vamos ver hoje, que a Bíblia nos garante fartamente, abundantemente, que ele é Deus bendito eternamente, né? Nós vamos ver que na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, que Deus, né, que Jesus, né, ele veio na sua natureza como homem e também como divina. A nossa verdade prática da nossa lição nos diz que Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e, ao mesmo tempo, o verdadeiro homem. E eu achei tão linda essa frase, assim, que decorem e levem para casa, sabe? Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e, ao mesmo tempo, o verdadeiro homem. E alguns estudiosos dizem que a igreja primitiva nunca teve problema em entender isso, né? Que Jesus Cristo era Deus, era divino e era homem. Quem tinha esse problema eram as pessoas que estavam do lado de fora. E assim como hoje também, em alguns contextos, a gente pode dizer que ainda há essas dúvidas, essas divergências, podemos dizer assim, porque para nós que estamos na igreja, para nós cristãos, é mais fácil de entender isso e aceitar isto, né? A natureza divina e humana de Jesus. Mas para quem está do lado de fora, muitas vezes pode surgir dúvidas, né? E João, lá em 1 João, João diz, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo. A igreja, naquele tempo, ela queria viver a fé em Cristo, né? Ela queria viver a fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus, abraçá-lo como Deus, como Salvador, como perdoador dos nossos pecados, aquele que curava, aquele que fazia milagres, né? Que libertava. A igreja não entendia desses assuntos do ponto de vista de lógica humana, né? O próprio apóstolo Paulo, que foi um homem brilhante, de mente brilhante, extraordinário, eu penso dessa forma, acredito que muitos também, ele não tratou desse assunto na busca de uma compreensão lógica humana, né? E lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, ele diz assim, ó: sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. E aqui Paulo nos passa isso, que o mistério da piedade é grande e que ele sabia que esse mistério dessa encarnação era algo muito profundo que não poderia ser mensurado apenas pela mente humana, mas que para nós entendermos isso, nós precisamos crer e ter fé, né? Porque muitos estudiosos, da história, tentaram entender isso da forma e da lógica humana, né? Muitas coisas na Bíblia
e acabaram por criar entendimentos equivocados e até heresias, como nós vamos ver hoje na lição, né? Estudaremos algumas heresias. Então, tem muitas coisas biblicamente que nós vamos estudar e que nós não vamos conseguir compreender a fundo, nem entender, quem sabe, algumas coisas. E, quem sabe, só na eternidade para nos revelar isso, né? Entendermos. Mas eu preciso crer, eu creio. Né? E eu aprendi estudando, ouvi um pastor dizer que primeiro nós precisamos crer, para depois entender. Que a Bíblia não se entende pela lógica humana, mas sim pela fé. E eu quero ler com vocês, então, a nossa leitura bíblica, que está lá em Romanos, no capítulo 1, do versículo 1 ao 4, e também Filipenses, capítulo 2, dos versículos 5 ao 11, que está ali na nossa lição. Eu vou ler na mesma versão ali, para a gente não divergir, que diz assim, Romanos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Só aqui a gente vê no versículo 3 que ele veio de descendência de Davi segundo a carne. Então, Jesus foi homem, carne, humano. E no versículo 4, a gente já vê que é Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação. Lá em Filipenses, nos diz assim, ó. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, com essa introdução, nós vamos estudar hoje 3 tópicos principais da nossa lição, que é o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus, as heresias contra o ensino bíblico desta dupla natureza e o perigo dessas heresias hoje, na atualidade. É uma lição um pouco extensa, e eu vou tentar resumir o que der, sim, e tentar fazer com que seja leve para nós entendermos. Né? Porque essa lição ela tem o propósito de reafirmar essa natureza de Jesus, né? Que é a divina e a humana. E também mostrar as principais heresias que, ao longo dos séculos, foram surgindo contrárias ao ensino da doutrina cristã. Lá em 325 depois de Cristo, foi estabelecido a cristologia em Niceia, que foi uma discussão sobre a natureza de Jesus Cristo, né, da natureza divina de Jesus Cristo, e que resultou na afirmação que Jesus é consubstancial ao Pai, ou seja, Jesus é da mesma natureza, da mesma essência do Pai. E aí, depois, em 381, houve o Concílio da Constantinopla, que reorganizou esse credo da Niceia e instituiu a Trindade. E aí o concílio também declarou a divindade e personalidade do Espírito Santo. O que era um concílio, meus irmãos? O concílio era uma reunião de pastores, de líderes eclesiásticos da época, autoridades, para tratar sobre temas que estavam dividindo os cristãos, que estavam causando especulações, divergência entre os irmãos. E aí eles se reuniam para entrar em consenso e definir qual seria o entendimento da igreja em relação a essas doutrinas. E aí, por exemplo, havia uma discussão, né, Cristo não era Deus.
Aí eles realizavam um concílio e definiam, não, o nosso entendimento é dessa forma, e faziam um documento que se chama credo, e ali estava escrito, ficaria escrito qual seria o entendimento da igreja. E aí, após a vinda de Jesus Cristo, a igreja foi crescendo, e novos discípulos surgindo, novos pastores, novos líderes, e comentários surgiam, né? Um grupo grande. Então, era normal que surgissem comentários, dúvidas, divergências e especulações. E aí, será que Jesus era Deus mesmo? Será que não era apenas um homem, né? E aí, em torno dessas naturezas, dessas especulações, dessas divergências da natureza de Cristo humana e divina, se dá origem ao Concílio da Calcedônia no ano de 451 depois de Cristo. E aí nós vamos adentrar depois, mais à frente, sobre isso. Vamos falar desse concílio e sobre algumas heresias que surgiram daí, né? Como o nestorianismo e o monofisismo. Então, nós vamos vendo sobre isso. Eu quero entrar no primeiro tópico ali da lição, que é o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus, que nós já lemos, está lá em Romanos, capítulo 1, no versículo 3, que diz assim, ó: acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Paulo se refere aos ancestrais de Jesus, a genealogia de Jesus, a linhagem de Jesus Cristo aqui, humanamente, né? Terreno. Jesus veio de uma família entre o povo de Israel, e a sua linhagem a gente vê, sabe, né? Está na Bíblia, está no livro de Mateus, no livro de Lucas, temos a linhagem de Jesus Cristo aqui, na terra, humano. Lá em Lucas, no capítulo 1, no versículo 35, nos diz assim, o anjo conversa com Maria e diz assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E em Mateus, no capítulo 1, versículo 20, José também recebe uma mensagem dizendo assim, ó: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. E nesses dois versículos nos mostra o elo humano e divino. As duas naturezas do Senhor Jesus Cristo, porque ele foi concebido no ventre de Maria, pelo Espírito Santo. Então, o divino Espírito Santo, Deus, concebeu, né, e o humano, Maria, a humana. Jesus estava sendo concebido da forma homem, né? Porque Jesus Deus, Jesus divino já existia. E a gente vai entender que esse Jesus divino vem desde a eternidade. Então, ali naquele momento, estava sendo concebido o homem Jesus, né? E quando isso acontece, que o homem Jesus é concebido no ventre de Maria, é encarnado, então, o Deus se encarna nesse Jesus homem. No versículo 4, ali de Romanos, diz assim, ó: declarado Filho de Deus em poder. E essa expressão confirma mais uma vez a divindade de Jesus, né? Porque diz que é Filho de Deus em poder. Ele é Filho de Deus porque ele tem a mesma essência do Pai. Ele é divino assim como o Pai. E no versículo 3, Paulo diz que Jesus é homem. No versículo 4, como nós vimos, traz que Jesus é Deus. Então, eu creio que não nos resta dúvida, né, que Jesus é, sim, humano e divino, né? E mais adiante, Paulo conclui, lá em Romanos 9:5, que nós já lemos, que diz assim, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Jesus é um judeu, descendente de Israel, e ao mesmo tempo é o Deus bendito eternamente. Agora, vamos entrar no texto de Filipenses que nós lemos. Que aqui na lição ele nos traz, o autor nos traz assim, ó, que se refere ao antigo hino cristológico. E esse texto ele é frequentemente identificado como um hino a Cristo, porque Paulo escreve essa carta na prisão.
E uma das características desse hino é que ela anuncia o Jesus encarnado nas realidades humanas mais sofridas. Porque Jesus veio, ele se esvaziou da divindade e para viver entre nós como humano e sofrer aqui. Né? E o texto nos diz assim, no versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, Jesus, sendo Deus, ele não usou das prerrogativas da divindade durante seu ministério terreno. Né? E mesmo que ele usasse, se ele tivesse usado, não seria uma usurpação. Isso é o que o texto nos diz. Só que o que são essas prerrogativas que, né, de Deus, que Jesus também tinha, né, e nós humanos não temos? É a onisciência, a onipotência, né, e ele é onipresente. Então, Jesus, ele não quis, ele optou por não usar dessas prerrogativas no tempo em que esteve aqui na Terra. Se eu comparar o texto na versão da nova versão transformadora, diz assim, ó: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que se devesse apegar. Jesus vem em forma humana e ele não perde os atributos divinos de Deus. Ele se esvazia, e esse se esvazia ele escolhe não fazer uso. Nós vamos ver depois à frente que tem entendimentos que dizem que ele se esvazia porque quando ele vem na forma humana, ele perde esses atributos divinos. Mas não, ele não perde, ele escolhe não fazer uso desses atributos divinos. E em João, capítulo 1, Paulo se refere ao status de Cristo antes da encarnação. Ele diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Né? E mais à frente, ele enfatiza o aspecto humano lá em Filipenses, no versículo 7 e no 8, que ele diz assim, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Esse aniquilou-se, mas aniquilou-se a si mesmo ali, a gente pode... Tem outras versões que trazem que ele se esvaziou, como eu falei anteriormente acima. E ali quando a Bíblia nos diz assim, achado na forma de homem, esse forma vem do termo grego morfe. E o apóstolo traz e indica que esse termo significa a essência imutável, né? Que não vai mudar. Então, portanto, ele jamais deixou de ser Deus. Ele permaneceu sendo Deus, ele permaneceu sendo divino. Nós vamos agora, então, falar sobre as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Nós sabemos que heresias, e a gente já vem estudando algumas semanas, né, sobre heresias, que é uma falsa doutrina. E nós vamos começar falando de Nestório. Ele foi um bispo da Constantinopla e ele discordava de um título que haviam dado a Maria. Cirilo de Alexandria, lá em 376 depois de Cristo, até o ano 440, ele titulou Maria como a mãe de Deus. E Nestório não concordava com esse termo. Por quê? Ele sugeriu que Maria seria a receptora de Deus, ou Christotokos, mãe de Cristo. Por que isso? Porque se entendia e se entende que Maria é mãe do Jesus humano, do homem. Porque como eu falei anteriormente, quando Maria concebeu, né, que o Espírito Santo veio sobre ela, Jesus, Deus, né, o divino, já existia desde a eternidade. Então, Maria não tem como ser mãe de Deus. Maria é mãe de Jesus, homem. E aí,
Nestório não concordava, então, com essa nomenclatura. Só que foi uma nomenclatura mãe de Deus que se espalhou muito rápido. E a Igreja Católica, por exemplo, adota esse termo, mãe de Deus. Eu não sei se tem alguém que tenha contato, ou já teve contato com a Igreja Católica, eu já fui católica, e se prestar atenção na Ave Maria, ela diz, Ave Maria, mãe de Deus, né? A Igreja Católica até hoje adota esse termo, né? Mas o que nós entendemos é que não, que Maria é mãe do Jesus humano, do homem, e não mãe de Deus, que é eterno. Lá em Mateus, no capítulo 2, no versículo 11, nos diz, e entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Maria estava com o menino, com o menino Jesus. E lá em Salmos 90, no verso 2, diz, antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então aqui nós temos duas confirmações, né? Que Deus existe desde a eternidade, então que é divino, Jesus também é divino desde a eternidade, e que Maria é mãe do Jesus homem, humano. Só que essa popularidade do termo mãe de Deus, de Cirilo, impediu que o êxito do termo que Nestório queria que fosse usado se espalhasse. Então, o que ficou até hoje na popularidade é o mãe de Deus. Só que a preocupação do Nestório na época era com as ideias do arianismo, nem tanto com a mariolatria, que é idolatrar a Maria, mas a preocupação dele era com o arianismo, porque estava muito forte naquele período. E o arianismo pregava que Jesus não era Deus, que era um ser menor, porque enquanto se falava que Maria era mãe de Deus, dava a impressão que Maria era superior a Deus, né? Que Jesus era um Deus menor, criado por sua mãe Maria, né? Por isso Nestório tinha essa preocupação com o arianismo. Só que a mariolatria, que era elevar Maria a um nível que a Bíblia não diz, né? É antibíblico. A Bíblia não nos traz nada de divino. Nós consideramos Maria uma irmã agraciada por Deus, né? Que recebeu essa missão extraordinária, né? De conceber o Filho de Deus. Mas nós sabemos que ela não tem atributos de Deus, né? Porque ela não é onipotente, ela não foi, né? Onipresente, onisciente. A Bíblia não diz isso em momento algum. E são atributos exclusivos da divindade e exclusivos de Deus, né? Jesus é o mediador, ele diz, ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, essa mariolatria é uma coisa que até hoje a gente precisa ter cuidado com isso, né? A questão da idolatria. Mas nós vamos seguir falando ainda um pouquinho do Nestório, porque dele veio o nestorianismo, né? Ele defendia o nestorianismo. E ele trazia o entendimento, ele e seus seguidores traziam o entendimento que a natureza humana e divina de Jesus eram duas pessoas. Diferente do que nós entendemos. Nós entendemos, né, que é um só, que veio Jesus, homem, e ele era divino. E eles diziam que não, que eram duas pessoas. Eles traziam uma ilustração da seguinte forma, eles pegavam a Gênesis, né, que diz que então o varão deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher e se tornam uma só carne. Então eles traziam isso como ideia, que eram duas pessoas e que se tornavam uma só carne. Né? Só que essa afirmação nestoriana, ela foi considerada pelo Concílio de Éfeso uma heresia, e aí Nestório foi condenado, né, por ser herege, e o imperador o exilou. Aí nós entramos na segunda heresia, que é o monofisismo, que vem da palavra monos, que é único, e da palavra physis, que é natureza, então uma única natureza. E o principal defensor desse movimento, me fugiu a palavra agora, mas dessa doutrina,
era o Eutico, e ele era um monge, e ele é conhecido como Eutique, tá ali na lição. E ele afirmava assim, ó, ele e seus seguidores afirmavam que as naturezas de Cristo eram fundadas em uma só. A lição nos diz que era uma natureza amalgamada, né? Que não se trata de uma união, não se trata de unir, é uma mistura. É como se fosse uma natureza híbrida, nem totalmente Deus, nem totalmente homem. Essa doutrina também foi condenada pelo Concílio de Calcedônia, mas eles ilustravam da seguinte forma. Por exemplo, o bronze. O bronze é uma mistura do cobre com o estanho. Então, tu pega o cobre, o estanho, mistura e dá o bronze, dá um terceiro elemento. E assim eles comparavam Jesus, né, que era o homem e o divino, e daí daria um terceiro... não posso dizer coisa porque eu não tenho como me referir a Jesus dessa forma, né? Mas eles falavam dessa forma. Por exemplo, a cor verde. Eles diziam que a cor verde é uma mistura da cor azul e amarela. E dá um terceiro elemento, então dá uma outra cor, né? Assim eles se referiam quanto à doutrina deles do monofisismo. E aí nós temos como resposta bíblica, né, que Jesus ele é perfeito quanto à divindade e quanto à humanidade. E lá em Romanos 9:5 nós temos, né, que Deus é bendito eternamente. Em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 9, diz que porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, esses são heresias, né, são formas hereges e, na época, tentavam divulgar isso para ter mais pessoas, né, seguindo com esses seguidores e com uma visão diferente. E aí nós vamos entrar no Concílio da Calcedônia, que eu citei antes, que fala das naturezas de Cristo em uma só pessoa. Então, esse concílio foi quando começou a surgir, né, essas divergências de ensinamentos. E aí o Concílio da Calcedônia, a lição nos traz assim, ó, que as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividida ou separada em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo, Senhor. Esse Concílio da Calcedônia nós usamos até hoje, né? Porque ele nos traz, né? Teve o concílio, né? Teve a reunião, então, digamos, dos membros, e dela surgiu o credo da Calcedônia. E nós, por exemplo, a Assembleia de Deus, nós temos o Concílio da Calcedônia na nossa declaração de fé. Quem tem a declaração de fé vai ver lá no final do nosso livro, lá, eu não tenho, é do Douglas, eu peguei emprestado. E eu tenho o credo da Calcedônia, e lá ele diz que um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas inconfundíveis, imutáveis, inseparáveis e indivisíveis. Mais abaixo ele diz, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo, Senhor. Então, o credo da Calcedônia nos garante que Jesus era um só, que ele veio em forma humana, em forma de homem, aqui, entre nós, né? Mas que ele era divino. E então a encarnação do Verbo não é uma conversão de Deus em homem e nem de homem em Deus. Eles eram um só. E é importante que nós saibamos e entendemos isso, porque pode que aí com as redes sociais como estão, a gente pega um vídeo e traz uma visão diferente, um entendimento diferente. E é bom que nós estudamos isso e entendemos como a nossa denominação vê isso e como isso é visto à luz das Escrituras Sagradas, né? Porque até aqui que a gente vê é o que está na Bíblia. Vocês podem ver que é um monte de versículo, e em todos eles garante, né, que Jesus veio, que ele é divino, que ele veio como homem, mas que ele é divino. Então, que todas essas heresias que vimos, né, todos esses movimentos que vimos,
não são bíblicos, né? E vamos ver ainda mais à frente algumas coisas. E esse documento, do Credo de Calcedônia, é uma interpretação que está nas Escrituras Sagradas, né? Isaías, no capítulo 9, versículo 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, o que nós vimos até agora é que o nestorianismo e o monofisismo são duas heresias contrárias ao ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. E já me encaminhando para o final, já está quase na hora de encerrar, nós vamos trazer o perigo dessas heresias agora, na atualidade. E daí nós temos aqui os monofisistas, que foi quando o monofisismo e o nestorianismo eles foram rejeitados, houve uma reação, como normalmente há, né? Em entendimentos que alguns se levantam contra. E Jacob Baradeus, ele liderou um grupo e preservou a tradição ciro-monofisista ou a tradição jacobita. Eles rejeitaram a decisão do concílio de Calcedônia. Esse credo eles rejeitaram. E hoje são as igrejas ortodoxas, a cóptica, armênia, abissínia e jacobitas. E é importante para que nós saibamos isso e tenhamos conhecimento, porque muitas vezes algumas pessoas podem até estar frequentando né, igrejas, denominações e não ter esse entendimento bíblico, né? Aí nós temos o kenoticismo, que já foi falado aqui também, que vem do verbo grego keno, que significa esvaziar. E lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 7, que nos diz assim, ó: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Esse aniquilou-se, em outra versão, eu já tinha comentado, ela vem como esvaziar, esvaziou, né, a si mesmo. E a doutrina quenótica, ela afirma isso. E Jesus, enquanto esteve na Terra, ele esvaziou a si mesmo dos atributos divinos. Mas ele não esvaziou de escolher, de não utilizar esses atributos. Ele perdeu os seus atributos divinos. Que ele veio aqui apenas como homem, que ele não tinha atributo divino nenhum. Essa é o que a doutrina quenótica traz. Mas nós sabemos que são duas linhas principais, que o verbo possuía atributos divinos, né? Nós vimos isso. Mas que ele escolheu não usar. E as prerrogativas da deidade, elas foram usadas, mas na submissão do Pai. Então, e na direção do Espírito Santo. A gente sabe que Jesus foi, né, direcionado por Deus para o que passou, pelo que viveu aqui, né, na Terra. E entendemos assim, a lição nos traz que sem esses atributos divinos, se Jesus não tivesse, ele seria menos que Deus, né? E como é que ele venceria o pecado aqui, né? Então tem tantos detalhes que não tem como a gente acreditar nessa doutrina, né? Porque Jesus, ele agiu como Deus quando ele esteve na Terra. Ele perdoou pecados, né? Ele recebeu a adoração, ele repreendeu a fúria do mar, né? E somente Deus tem esse poder. Aí nós entramos em outra idolatria que nós falamos, que foi a mariolatria, né? Que é idolatrar Maria. Eu já expliquei bem aqui. E que hoje nós temos o catolicismo romano, que adotou esse termo mãe de Deus, né? Lá de Cirilo de Alexandria. E é um pensamento antibíblico, né? E permanece até hoje, né? Por conta da sua popularidade. A gente sabe e viu que não há na Bíblia nada que diga que Marina tem atributos divinos, né? Atributos de Deus. E hoje a gente vê em determinadas igrejas, enfim, em multidões, né? Adorando e idolatrando a estátuas, a imagens, né? E buscando em imagens bênçãos de Deus, né? E nós sabemos e vimos isso hoje, e é
que não há nada bíblico, não há referências bíblicas sobre isso, né? E com isso eu quero trazer que nós podemos aprender que nem tudo que parece certo e que é a escolha, muitas vezes, de multidões, de milhões, parece certo, né? Que representam a verdade das Escrituras Sagradas. Então, concluindo, o Concílio da Calcedônia, né, que nós vimos aqui, estabeleceu, então, essas duas naturezas de Jesus Cristo, né? Reconheceu o que a Bíblia nos traz, Jesus homem e Jesus divino. E a maneira que nós podemos nos proteger disso e entender é nós conhecermos, né? Porque, como eu disse, hoje em dia a gente pode estar ali no celular, olhando os vídeos e vir um pregador falando um monte de coisa que é diferente do que eu falei aqui. Mas hoje nós vamos sair daqui sabendo que o que é bíblico, o que não é, né? Então nós precisamos saber os nossos ensinos oficiais da nossa igreja, né? Saber a linha de pensamento da nossa igreja referente à Bíblia, né? E os fundamentos bíblicos, né? Por isso que é importante que a gente busque e estude, né? Isso serve como um referencial quando nós nos deparamos com uma doutrina inadequada ou conversamos com alguém que muitas pessoas às vezes indagam, né? Então nós vamos ter as respostas para isso. O que eu quero concluindo mesmo, deixando aqui para o final, é que Jesus, ele revelou, então, a sua natureza divina quando ele esteve aqui na Terra. E isso nós podemos ter certeza, isso nós não precisamos duvidar, porque Jesus veio em forma humana, mas ele é Deus também, ele foi divino, ele é divino, né? Ele agiu como Deus, ele perdoou, ele fez milagres, ele recebeu adoração, ele repreendeu a fúria do mar. E como a lição nos diz, Cristo veio em carne, mas é Deus bendito eternamente. Ele é o homem incomparável e o Deus tão adorável. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito seja com todos, e todos dizem